gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 45 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. O governador decreta estado de emergência na saúde do Amazonas. Investimentos de 3 bilhões serão analisados hoje pelo CODAN. Projetos deverão gerar mais de 2.000 empregos no estado. Segurança Pública. Número de homicídios caiu 40% em Manaus no mês de agosto. Dilma é caçada, fala em segundo golpe. Temer assume e diz que não levará desaforo. Choro e palavrões marcaram o veredito do Senado no Alvorada. Dilma chama senador de Roraima de filho da P após constatar que havia votado contra ela. Tite faz sua estreia hoje como técnico da seleção brasileira contra o Equador. Motoqueiros fantasmas atiram contra 3 homens na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Cidade de Deus. Um morreu e o crime tem ligação com o tráfico de drogas. No Morro da Liberdade, um homem foi morto a tiros e outro a golpe de faca no centro da cidade. Agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 47 minutos. Previsão do tempo. Como fica o tempo hoje em Manaus? O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala em nebulosidade variável, com pequena chance inferior a 30% de chuva pela tarde. O Clima Tempo volta a prever 5 milímetros de chuva e diz que o dia será de muito calor, com 34 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade no ar é de 70%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 1º de setembro. É o do 144º dia do ano. Faltam 121 para acabar 2016. É o dia de Santo Egídio. Comemoramos o dia do caixeiro viajante e o dia do profissional de educação física. O Rio Negro continua baixando. Foram mais 10 centímetros de acordo com a leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 24 metros e 51 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. O que aconteceu nesta data? Registros da história. Anos 70, a destruição de Jerusalém pelo imperador romano Tito. 1422, Henrique VI é declarado rei da Inglaterra com menos de 9 meses de idade. Porém, a sua coroação só ocorreria em 6 de novembro de 1429. 1902, Viagem na Lua de George Méliès, considerado o primeiro filme de ficção científica, é lançado lá na França. 1961, Iugoslávia, representante de 25 nações, se reúne em Belgrado para a primeira conferência de países não alinhados. 1985, são encontrados pela primeira vez restos do Titanic por uma expedição americana e francesa. 5 horas e 49 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O que você precisa saber para começar o dia bem informado? As inscrições para a seleção ao serviço técnico temporário da 12ª Região Militar, com 101 vagas e oportunidades para o Amazonas, vão até 15 de setembro. Os salários vão de R$2.083 a R$5.931. As informações estão disponíveis no site da 12ª Região Militar, no www.12rm.eb.mil.br. Vamos repetir este sítio. www.12rm.eb.mil.br
Para ensino médio, há 63 oportunidades, das quais 44 são para o Amazonas. O cargo é de sargento temporário nas áreas técnicas de enfermagem, de farmácia, de radiologia, em edificações, em informática, em administração, mecânica, eletricidade e eletrotécnica, em prótese dentária, em rede de computadores, além de outras. O candidato precisa ter ensino médio e técnico com carga horária de no mínimo 800 horas na área exigida. As vagas do Amazonas são para Manaus, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Tabatinga e Humaitá. Para nível fundamental, são 13 vagas, sendo 11 para o Amazonas, distribuídas entre Manaus, Humaitá, Tefé e São Gabriel da Cachoeira. Para o nível superior, há 25 vagas para o cargo de oficial técnico temporário. No total, 17 vagas são para Manaus, Tefé e Tabatinga. Há oportunidades nas especialidades de administração, direito, engenharia de telecomunicações, licenciatura em matemática, licenciatura em química, licenciatura em letras, português e inglês, comunicação social, estatística, psicologia, informática, ciências contábeis, serviço social, nutrição, entre outras. Poderão se inscrever os candidatos com ensino superior nas áreas especificadas. Os candidatos precisam ter no mínimo 19 e no máximo 37 anos de idade, completados até 31 de dezembro de 2017, além de outros requisitos dispostos no edital. 5h51 em Manaus, o Jornal da Manhã vai às ruas da cidade. O repórter Alberto Peregrini diz como está o trânsito nas nossas principais ruas e avenidas. Muito bem, Paulo Guerra, ouvinte Jornal da Manhã, muito bom dia, Paulo. Trânsito se desenvolvendo na mais absoluta tranquilidade até o presente momento nas principais vias por onde já passamos, Paulo. Nós já estivemos no Instituto Médico Legal, no pronto-socorro João Lúcio, e com isso fizemos todo um percurso da zona norte até a zona leste da cidade e verificamos que a Avenida Camapuã, a Avenida Grande Circular, a famosa Altaz Mirim e a Alameda Cosme Ferreira com trânsito bom nesse momento, Paulo, sem semáforos apagados e sem nenhuma pane mecânica ou algo que venha a atrapalhar o tráfego, dentro da normalidade até o presente momento. Peregrine, muita gente reclamando, ônibus articulados já começaram a dar pane nas ruas da cidade. Ontem à tarde não foi diferente, na Efigênio Salles, um ônibus em pane mecânica causou um enorme engarrafamento em toda aquela via nos dois sentidos. Pois é, Paulo, esse ônibus saía do Terminal 5 em direção ao centro da cidade, fez o percurso pela Alameda Cosme Ferreira, chegando ao complexo viário Gilberto Mestrinho, ali no Coroado. Quando convergiu à direita, Paulo, para ir para Efigênio Salles, começou a apresentar problema. Mais à frente, aí, Paulo, o negócio não foi fácil. Esse ônibus acabou pregando, acabou entrando em pane mecânica, atrapalhando a vida dos usuários e também das pessoas que estavam dirigindo pelo local. Roberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Um homem foi morto no centro da cidade, daqui a pouco os detalhes, outro morreu no Morro da Liberdade e aquele crime, né, Peregrini, envolvendo 3 homens, 2 foram baleados e com arma, segundo informação, restrita da polícia. E um morreu. Mais detalhes, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, mais detalhes sim, daqui a pouco dentro do nosso noticiário policial, os populares já afirmaram que tem um dos atiradores já foram identificado, pelo menos pelo apelido, e as informações, Paulo, as investigações dão conta de que pode ter sido aí uma briga por ponto de tráfico de droga na área do bairro Cidade de Deus. São mais 2 mortes, Paulo, mais uma morte, aliás, já no começo aí, aliás, essa ainda fica no mês de agosto, que foi à tarde, o mês de agosto que teve aí, Paulo, uma diminuição na criminalidade e será destaque daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Bom trabalho para você e até daqui a pouco. Ok. 5h54 em Manaus. Vamos interagir com os nossos ouvintes. O Armínio Cohen, residente do Conjunto Petros, acompanha todos os dias o Jornal da Manhã. Armínio Cohen, no Conjunto Petros. A Secretaria de Estado de Cultura promove neste domingo mais uma edição do Café Concerto nos concertos matinais. A apresentação acontece no Centro Cultural Palácio da Justiça a partir das 11 horas com entrada gratuita. O concerto intitulado Estações fica a cargo da Orquestra de Câmara do Amazonas, sob a regência e direção musical do maestro Marcelo de Jesus,
e contará com peças de autoria do argentino Astor Piazzolla e do italiano Antônio Vivaldi. Em comemoração aos 120 anos do Teatro Amazonas do Centro Histórico de Manaus, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta ao público nesta quinta-feira, às 20 horas, mais uma noite da 13ª edição da série Guaraná, que há 13 anos reúne, no repertório eclético, o melhor da música clássica brasileira e universal. A falta de dinheiro nos caixas eletrônicos do Banco Bradesco gerou muita confusão lá pelas bandas de Manacapuru. A situação começou logo cedo na manhã de ontem, quando os clientes chegaram para retirar dinheiro e encontraram somente 2 máquinas funcionando. A sala é composta de 13 terminais, mas a maioria estava sem dinheiro, o que revoltou ainda mais os clientes. Para variar, as máquinas só liberavam o valor de R$260 por retirada, já que as cédulas eram todas de R$20, o que causou um grande tumulto. A situação piorou ainda mais depois que uma das 2 máquinas parou de funcionar. A desordem foi total, com xingamentos, empurra e muita confusão. Segundo um dos clientes, essa falta de dinheiro vem desde sábado e ninguém toma uma providência para melhorar. Com a palavra, o Bradesco para esclarecimentos. 6h10 em Manaus. Projeto contemplado pelo programa Ciência na Escola, PEC da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, Memórias Literárias do Caboclo Tefeense, será exibido no 3º Congresso Nacional de Educação, que ocorre entre os dias 5 e 7 de outubro na cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. O estudo é desenvolvido por alunos da Escola Estadual Eduardo Sá, localizada naquele município. A Procuradoria-Geral do município ingressou ontem com ação judicial com pedido de liminar para que seja considerada ilegal a paralisação dos agentes de endemias anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Controle e Combate de Endemias do Estado para esta sexta-feira. Manaus conta com 702 agentes comunitários de endemias disposicionados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Mais uma descoberta foi feita dentro das obras do Centro Histórico de Manaus. Na Praça 15 de Novembro, Praça da Matriz, durante os trabalhos de demolição das estruturas do aviaquário que existia no local, foi encontrado o paredão do pátio da escadaria constituído de um reboco específico característico da fase da Belle Époque. A obra integra o Parque Cidades Históricas. O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, instado pelo Jornal da Manhã na edição do último domingo, reclamou da demora para a retirada do tapume naquela área do entorno da catedral. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas votaram de forma unânime pela instauração de inquérito contra o prefeito do município de Tefé, Jucimar de Oliveira Veloso. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado, ele teria recusado e retardado ou omitido dados técnicos da prefeitura. De acordo com os autos, o prefeito não teria atendido a 2 requisições feitas pelo Ministério Público do Estado sobre o pagamento de valores de objetos cedidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas a uma empresa particular. Representantes das secretarias de saúde dos estados da Amazônia Legal reuniram-se ontem para discutir medidas que viabilizem a redução de custos na aquisição de medicamentos, especialmente os que são para tratamento oncológico, e o compartilhamento do modelo de telesaúde já adotado no Amazonas. O encontro aconteceu no Hotel Caesar Business, sob a coordenação do secretário de Saúde do Amazonas, Pedro Elias de Souza. Elias explicou que a intenção de formar um consórcio interestadual para melhorar a gestão do abastecimento farmacêutico dos estados já vem sendo discutida pelos secretários da região e que agora o projeto entra na fase de formatação. A Secretaria de Estado de Segurança Pública registrou queda de 40% no índice de homicídios em agosto, comparado ao mesmo período em 2015. Os dados foram destacados durante a solenidade de homenagem aos servidores das Polícias Civil e Militar que tiveram bons resultados no sistema de avaliação de desempenho das Polícias Civil e Militar na sede do Corpo de Bombeiros. Em agosto de 2015, a Secretaria de Segurança Pública registrou 100 homicídios na capital. E em agosto de 2016 foram 60, resultando em 40% de redução. Os registros de latrocínio também diminuíram cerca de 33%. Foram 6 casos em agosto de 2016 e 10 em agosto de 2015. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o CODAN, reúne-se hoje a partir das 10 horas da manhã no auditório da CEPLAN CTI para deliberar sobre uma pauta com investimento recorde estimado em 3,228 bilhões de reais, distribuídos em 33 projetos industriais, o maior valor apurado até o momento. A projeção é de criação de 2.822 empregos no mercado de trabalho no período de até 3 anos.
6h13 em Manaus. A Secretaria Municipal de Educação SEMED realiza na próxima sexta-feira, dia 2 da manhã, 16 horas, no Complexo Turístico da Ponta Negra, o desfile cívico escolar 2016 em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província, comemorado no dia 5 de setembro e independência do Brasil no dia 7 de setembro. O desfile deste ano vai contar com a participação de 2.550 alunos da rede municipal de ensino de 147 unidades escolares da capital. Com a temática Educação transformando a vida das pessoas do Amazonas, a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino abre oficialmente hoje as atividades da Semana da Pátria e do Amazonas 2016. As programações cívicas são direcionadas para estudantes e a comunidade em geral e têm por objetivo destacar os fatos históricos da elevação do Amazonas à categoria de província dia 5 e da independência do Brasil no dia 7. Neste dia 1º de setembro, hoje acontece a cerimônia da bênção do fogo simbólico da Pátria às 7h30 na Igreja de Nossa Senhora do Sameiro, na Ponta Negra. Logo em seguida será realizada a corrida do fogo simbólico da Pátria, com saída da igreja às 8h15 com destino ao Complexo Ponta Negra, próximo ao posto da Guarda Municipal, onde às 9 horas acontece a solenidade de abertura da Semana da Pátria e do Amazonas. No dia 5 de setembro, às 7h30, acontece a homenagem póstuma a João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, primeiro presidente da província do Amazonas. A solenidade será na Praça 5 de Setembro, Praça da Saudade. Às 10 horas, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, acontece o cumprimento do Corpo Consular do Amazonas ao governador do estado. Com aproximadamente 7.000 estudantes da rede estadual e municipal de ensino, bem como alunos da rede privada, como o Centro Educacional Batista Canaã, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, Campus Zona Leste, dos Desbravadores, Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia e alunos militares do Colégio Militar de Manaus e dos colégios da Polícia Militar do Amazonas, da Rede Estadual de Ensino, vão abrilhantar os desfiles com início programado para as 5 da tarde do dia 5, segunda-feira. Como acontecem tradicionalmente, os desfiles serão no Centro de Convenções, o Sambódromo. No total, 15 pelotões vão passar a Avenida do Samba, abrindo os desfiles com o pelotão Educação Especial, com a Coordenadoria Distrital de Educação, Escola Estadual Manuel Massal, Diofanto Vieira Monteiro, Augusto Carneiro dos Santos, Secretaria Municipal de Educação, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Abrigo Moacir Alves, Associação Futuristas do Amazonas, Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, Colégio Amazonense Dom Pedro II, bandeiras das escolas da Coordenadoria Distrital de Educação 1, Frei Silvio Vaeg, na fanfarra e equipes do CDE 1 e gestores escolares. Fechando o desfile escolar, vem os colégios da Polícia Militar do Amazonas, da Rede Estadual de Ensino, com aproximadamente 3.000 alunos, divididos entre o Grupo Sussuarana, Programa da PM Formando Cidadão, Colégio da Polícia Militar de Petrópolis e os CMPMs Marco Antônio Vilaça 2, Baldock Frique de Lira, Áurea Pinheiro Braga, Eliana de Freitas Moraes e Evandro Carreira. No dia 6 de setembro, às 9 horas da manhã, na Praia da Ponta Negra, acontece o desfile naval. No feriado do dia 7 de setembro, às 8h15, coordenado pelo Comando Militar da Amazônia e com apoio da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino SEDUC e cerimonial do Governo do Estado, será realizado o desfile militar. O desfile militar também vai ser realizado no Centro de Convenções do Sambódromo. Encerrando as festividades da Semana da Pátria e do Amazonas, a solenidade de abafamento do fogo simbólico acontece no Complexo da Ponta Negra às 17 horas e será coordenado pela SEDUC e pela maçonaria. Este ano, 3 personalidades serão homenageadas. Na categoria vulto nacional será o artista Moacir Andrade. Na categoria vulto estadual, a empresária Rita de Cássia de Araújo Calderaro, que faleceu no dia 25 de junho deste ano. Na categoria mulher amazonense, a homenageada será a professora Maria das Graças Silva. 6h18 em Manaus, e atenção. O governador José Melo decretou o estado de emergência no Sistema Estadual de Saúde. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira e também cria um gabinete de crise para o setor, formado pelo chefe da Casa Civil, os secretários estaduais de Saúde, Fazenda e Administração e Gestão. O decreto considera que o atual quadro político e econômico pelo qual passa o Brasil atingiu também o estado do Amazonas, deixando todos os setores, inclusive a saúde, sem orçamento para honrar com a totalidade do pagamento a seus fornecedores e prestadores de serviço. Considera também que a Constituição Estadual determina que o Estado assegurará o pleno exercício dos direitos sociais e que investe em média
23% dos recursos do Tesouro para a área de saúde, enquanto que o previsto na legislação é de 12%. Também destaca a grave crise que se instalou sobre o país desde 2013, tendo sido agravada em 2015 e 2016, motivando sucessivas quedas da arrecadação no estado, e que a Zona Franca de Manaus, que sustenta a economia amazonense, foi o modelo industrial que mais sofreu perdas no país. 39,4% contra 19,1% no restante do Brasil, no período de janeiro de 2015 a junho de 2016. O decreto diz que um dos setores mais atingidos no Amazonas com a crise foi a saúde pública e que o estado é o penúltimo do Brasil a ser remunerado no teto do Sistema Único de Saúde, o SUS. Diz também que as várias tentativas feitas pelo governo para encontrar uma solução resultaram infrutíferas e que o estado responsável em Manaus por diversas unidades de saúde básica, 90% dos procedimentos de competência do município sem o correspondente ressarcimento do governo federal. Por último, o decreto considera que o agravamento da crise nos últimos meses impõe medidas excepcionais no custeio, na gestão e nos procedimentos do setor de saúde, bem como novas formas de financiamento. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra que pronto-socorro Platão Araújo e pronto-socorro João Lúcio, ambos da zona leste da cidade, tiveram um plantão tranquilo. João Lúcio com 3 atendimentos, o mais grave deles, uma pessoa que deu entrada vítima de arma de fogo que continua internada, foi a noite de ontem. Na tarde também outras 2 pessoas deram entrada vítima de tiros e continuam internadas no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo, um atendimento por violência, foi por agressão física lá na rua Laços do Amor. O homem foi agredido a murros, chutes, socos e pontapés na rua Laços do Amor. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma moto foi tomada de assalto, a moto de um mototaxista no bairro da Cachoeirinha. A moto tinha tecnologia de radar e foi rapidamente recuperada com a ação dos policiais também que participaram dessa busca por essa motocicleta. A moto foi roubada na Cachoeirinha e estava na Avenida Mirra, no bairro Jorge Teixeira. Um menor de 16 anos, acompanhado de uma mulher de 24 anos, estavam com simulacro de arma de fogo e estavam cometendo assaltos na cidade. Foram quando os policiais da Força Tática prenderam a mulher e deteram o jovem. Logo que começaram a conversar com eles, ela confessou também que tinha uma arma em casa e essa arma também foi apreendida. Ficou toda enrolada por arma de fogo, corrupção de menores. A mulher de 24 anos estava seduzindo o menor. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o time de bandidos está escalado. O Washington Hugo dos Santos, 27 anos, solteiro, 1,70 m, pesando 80 quilos, profissão ladrão. Clemerson Pereira Cardoso, 1,69 m, 75 quilos, profissão vagabundo. O Derival, bandido do nome bonito, o Derival foi preso. Derival Antônio Cardoso Júnior, 33 anos, profissão bandido. O trio Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã já haviam roubado 6 igrejas evangélicas. Foram presos por policiais do 13º DIP ao comando do delegado Jander Mafra. Delegado Jander Mafra botou os 3 atrás das grades. Eles foram presos pelo delegado e também estão amarrados pela igreja. Rezaram muito. Queima, Senhor, pega esse bandido, ele não te pertence. Pega, e tiraram o capeta dos bandidos e foram entregues à polícia.
Policiamento de Iranduba fazendo trabalho ostensivo à noite de ontem, várias blitz em todo o município de Iranduba para conter a criminalidade que vem diminuindo e muito no município de Iranduba. Passei ontem pelo município, várias viaturas da Polícia Militar, principalmente ali no Cacau Pereira, diminuindo a criminalidade. Blitz também eram realizadas. E hoje, em comemoração ao Dia do Soldado, o capitão Fabrício oferece um almoço aos seus comandados, ele que é o comandante do batalhão da PM de Iranduba, vai comemorar também os bons resultados do batalhão de Iranduba, que está aí diminuindo e muito a criminalidade no querido município de Iranduba. Até no Lago do Limão agora já tem polícia, meu amigo, negócio a polícia tá apertando lá pro outro lado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar recuperou durante a noite e madrugada 2 motos que haviam sido roubadas. Outras 2 pessoas também foram presas por tráfico de drogas. A criminalidade vem diminuindo, graças a Deus. Aprova essa matéria que o Paulo Guerra, agora há pouco, com muito brilhantismo, passou à sociedade, dizendo que a criminalidade, no mesmo período do ano passado, o número de homicídios diminuiu em 40%. Entretanto, agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Correria, tiroteio, sangue e morte no bairro Nossa Senhora de Fátima. 2 homens em 2 motocicletas em alta velocidade. De repente, pararam, olharam 3 homens e dispararam, distribuíram bala lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. Uma vítima fatal e 2 outros gravemente feridos. A vítima fatal foi Valderilson Oliveira dos Santos, de 19 anos, morto por volta de 15 horas numa calçada de um bar na rua Belém, na comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, ali pregadinho na Cidade de Deus. A Polícia Militar esteve no local, o delegado Jean de Mafra também esteve no local, o investigador Geraldo Filho. Logo foi constatado que Leonardo Pereira da Silva, de 22 anos, e o Wallace Lopes de Melo e Alain Rodrigues também foram baleados nessa ocorrência. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, que suspeita que a situação esteja relacionada com o tráfico de drogas naquela área lá do bairro Cidade de Deus, comunidade Nossa Senhora de Fátima 2. Muita bala, muito tiro e uma morte lá no bairro. Era tarde de ontem, estava tudo tranquilo. Muita gente acompanhava aquela novela que está sendo repetida, a novela Laços de Família. A Helena agora vai ter que engravidar do Pedro para poder fazer o transplante na sua filha Camila. Hoje o bicho pega na novela Laços de Família. Muita gente perdeu lá no Nossa Senhora de Fátima ontem por causa da bala, por causa do tiro. Todo mundo deixou a novela de lado e foi ver cadáver. Outra morte, e foi no bairro Morro da Liberdade. Lá no Morro da Liberdade, as diferenças estão sendo resolvidas na ponta de uma faca. Até um morador, amigo meu, muito chegado meu, que mora lá no Morro da Liberdade, só anda com uma faca na cintura, só tem a carinha de besta. E lá no Morro da Liberdade, quando brigam, as paradas são resolvidas na faca. E ontem um homem foi morto a facadas lá no bairro Morro da Liberdade. Durante uma confusão, os 2 homens se degladiavam, até que um deles puxou a faca. Alguém do bar ainda gritou: olha a faca, Manel! Olha a faca, Manel! Olha a faca, Manel! O Manel não deu ouvidos, levou 2 estocadas e não resistiu aos ferimentos e morreu.
A campainha da morte tocou para ele e foi lá no bairro Morro da Liberdade. Eu já tô levando muito tempo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Entretanto, dá para dizer ainda, Paulo Guerra, que um homem morreu vítima de acidente de trânsito. Foi na BR-174, quando uma carreta que tombou esmagou um Chevette. Um homem acabou morrendo na hora. Uma outra pessoa acabou levando tiro também na área do centro da cidade e acabou morrendo, somando-se assim 4 mortes durante o dia de ontem. Na noite e madrugada foram 2 mortes. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. A equipe do Dr. Jefferson Mendes trabalhando muito nas últimas 24 horas. Mas, Paulo Guerra, só para relembrar, no dia como o de hoje, há um ano atrás, relembre, um dos mais graves acidentes de trânsito acontecia em Manaus. Era por volta de 5 horas da manhã, quando 6 jovens que viajavam em um Voyage de placa JXS 7271, eles vinham da balada, estavam embriagados, foram esmagados por um ônibus que viajava no sentido contrário, mas o Voyage subiu o canteiro central, colidiu de frente com o ônibus. Os 6 jovens morreram esmagados. Naquela ocasião, o Jornal da Manhã fazia a matéria ao vivo, em absoluta primeira mão. Paulo Guerra. 6h35 em Manaus. Loteria. Aqui na concurso 4.172 acumulou. A quadra saiu para 68 apostas, cada uma recebe 5.259,92. O terno teve 4.414 ganhadores. Prêmio para cada um deles R$121 mais 85 centavos. E tem Duque, não é, Eduardo? É verdade. Duque teve 119.266 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas R$2,48. Vale a pena, Eduardo, esse prêmio? Poupança nele. E vamos aos números daqui na concurso 4.172. 05 20 34 43 e 60. Repetindo os números da quina. 05 20 34 43 60. Vamos agora à Mega Sena, concurso 1852, e que acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$10 milhões. A quina saiu para 83 apostadores, cada um recebe R$19.320,44. A quadra teve 4.187 apostas ganhadoras com premiação de R$547,13. Vamos aos números da Mega Sena nesse concurso 1852. 13 17 29 45 49 e 50. Vamos repetir. 13 17 29 45 49 e 50. 6h37. Esportes. O zagueiro Davi Luiz voltou ao Chelsea depois de 2 anos do PSG. Os clubes fecharam um acordo no último dia de fechamento da janela de transferência europeia. A imprensa inglesa fala que o valor pago pelo Chelsea gira em torno de R$140 milhões, cerca de 73 milhões a menos do que o valor pago pelo brasileiro na primeira passagem pelo clube inglês. Tite estreia hoje a partir das 18 horas do comando da seleção brasileira. O jogo começa às 5 horas hora Manaus. O Brasil tenta se reerguer nas eliminatórias da Copa do Mundo ao enfrentar o Equador em Quito. Os demais jogos de hoje envolvendo seleções. 17 horas, Bolívia e Peru. Às 17h30 jogam Colômbia e Venezuela. 20h30, Argentina e Uruguai. E às 21h tem Paraguai e Chile. O jogo de ontem pela Copa do Brasil. O Internacional passou pelo Fortaleza 3-0. Fluminense 1, Corinthians também 1. O Palmeiras fez 3-0 no Botafogo da Paraíba. Botafogo e Cruzeiro iniciam o duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil a partir das 20 horas. É o Botafogo do Rio de Janeiro. Falamos ainda há pouco de Palmeiras 3, Botafogo da Paraíba 0. E os jogos da Copa Sul-Americana ontem à noite. Curitiba 1, Vitória 0. O Vitória foi desclassificado. Chapecoense 3, Cuiabá 1. Esporte 0, Santa Cruz 1. O Flamengo venceu o Figueirense e também se classificou 3-1. 6h41 em Manaus.
Últimas notícias. A bolsa fechou em queda de 1,15% com 57.901,11 pontos. A pesada baixa no dia, Bovespa encerra agosto com alta acumulada de 1,03%. No mercado de câmbio, o dólar caiu 0,34%, cotado em R$3,22. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 14,25% ao ano. Esta é a 9ª reunião seguida do Banco Central em que a Selic fica no mesmo patamar. O último ajuste foi em julho de 2015, quando subiu de 13,75 para 14,25%. A economia brasileira continuou em queda no segundo trimestre deste ano. O PIB brasileiro recuou 0,6% em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o PIB caiu 3,8%. Os dados são do IBGE. O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu hoje no mercado de futuro de Londres, cotado a $47,04. O primeiro voo regulado dos Estados Unidos a Cuba partiu na manhã de ontem de Fort Lauderdale, na cidade da Flórida. Esse é um passo importante para a normalização das relações entre os dois países. A viagem foi realizada pela companhia aérea americana JetBlue. O voo de ontem foi um dos 110 diretos para Cuba que foram aprovados neste ano pelo Departamento de Transporte dos Estados Unidos e a Cuba. Vão ser 20 viagens para Havana e 90 para outras cidades cubanas. Os aviões vão partir em sua maioria do sul da Flórida, onde se concentra a maior população de origem cubana no país. Às 13h34 desta quarta-feira, Dilma Rousseff do PT sofreu impeachment e encerrou seu mandato frente à presidência da República. Foram 61 a favor e 20 contrários ao impeachment, sem abstenções. Em uma segunda votação, os senadores decidiram manter a possibilidade de Dilma disputar novas eleições e assumir cargos na administração pública. Governistas surpresos com a segunda votação prometeram recorrer. A divisão foi costurada entre PT e PMDB para aliviar Dilma. O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, decidiu entregar o cargo, mas Temer não aceitou. O senador Fernando Collor, que sofreu impeachment em 1992, criticou 2 pesos, 2 medidas. Em discurso após a votação no Senado, Dilma disse que sofreu um segundo golpe e prometeu uma oposição firme e incansável. Às 16h49, Michel Temer, do PMDB, deixou a vice-presidência e oficialmente foi empossado presidente. Mais tarde, na primeira reunião ministerial, respondeu aos opositores prometendo não levar desaforo para casa. Golpista é você que está contra a Constituição, afirmou dirigindo-se a Dilma Rousseff. Após a votação final do impeachment, houve protestos a favor e contra Temer pelo país. Na Avenida Paulista, um grupo protestava contra o impeachment, enquanto outro comemorava com bolo e muita champanhe. E logo após a posse, Temer foi direto para o avião e está viajando rumo à China. Michel Temer faz sua primeira viagem internacional como presidente do país. Ele irá para a China participar do G20, o encontro das 20 principais economias do mundo. Antes de partir, falou em revelar aos olhos do mundo que temos estabilidade política e segurança jurídica. Com a viagem de Temer, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, assume interinamente como presidente da República. Ele vai despachar no Palácio do Planalto. O senador disse ao comemorar o impeachment que o certo mesmo é que a presidenta não é inocenta. Instado por jornalistas, disse que era uma brincadeira. Se referia a Lindenberg Farias e a senadora radicada no Amazonas, Vanessa Graziotin, que soltaram essa pérola em seus discursos. A presidenta é inocenta. O professor Pasquale Cipro Neto ficou todo arrepiado com o que ele chama hoje em sua coluna na UOL de Os Senadores e Suas Lambanças. A voz de Ricardo Lewandowski anunciando o fim da votação ecoava da televisão da biblioteca do Palácio do Alvorada. Ao lado de Lula, Dilma Rousseff observava atentamente a sessão que após 4 meses selaria seu destino. Aliados choravam, inclusive Rui Falcão, presidente do PT. O silêncio foi quebrado quando o placar mostrou o número de apoiadores da petista, 20. Filho da P, soltou Dilma, referindo-se a Telmário Mota, do PDT de Roraima, que mudara de lado após promessa de cargos. Dilma também se decepcionou ao ver seu ex-ministro Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, votando a favor de sua inabilitação. A ex-presidente tem 2 destinos possíveis: Porto Alegre ou Rio, onde a mãe tem um apartamento. Paula, sua única filha, não apareceu para ver durante seu exílio do Planalto. Dizia que precisava cuidar de seu filhinho bebê. Mas assessores se ressentiam de sua ausência. Em seu primeiro pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, transmitido na noite de ontem,
O presidente Michel Temer defendeu a necessidade das reformas trabalhista e da Previdência. Em sua fala de 5 minutos, o presidente disse que é hora de unir o país e colocar os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Segundo ele, o impeachment de Dilma, que o levou ao cargo, veio após decisão democrática do Congresso Nacional. Venezuela, Bolívia e Equador anunciaram que irão convocar seus embaixadores do Brasil após o impeachment de Dilma Rousseff. O governo venezuelano também diz em nota que irá congelar suas relações políticas e diplomáticas com o Brasil. As Nações Unidas divulgaram nesta quarta-feira uma mensagem do porta-voz Ban Ki-moon, secretário-geral da entidade, que afirma que ele tomou conhecimento do impeachment de Dilma Rousseff no Brasil e envia seus melhores desejos ao presidente Temer no início de seu mandato. Segundo a nota da ONU, Ban confia que, sob a liderança de Temer, o Brasil e as Nações Unidas continuarão sua estreita parceria. 6h47 em Manaus, o que é destaque no mundo neste início de manhã. As principais cidades do Gabão foram palco durante a noite, toda a noite desta quarta-feira, de graves distúrbios e confrontos entre as forças de segurança e manifestantes que protestavam contra a polêmica reeleição de Ali Bongo, proclamado vencedor por pouca margem de votos. Pelo menos 3 pessoas morreram durante as manifestações. As autoridades do Japão divulgaram hoje que subiu para 21 o número de desaparecidos no país pela passagem do tufão Lion Rock, no nordeste do país asiático, que deixou pelo menos 11 mortos e graves inundações pelas fortes chuvas. A companhia aérea British Airways retomará nesta quinta-feira à noite os voos diretos ao Irã, suspensos durante 4 anos pela instabilidade no Médio Oriente e as sanções ocidentais ao país pelo seu programa nuclear. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta quinta-feira que não há motivos para uma segunda edição da Guerra Fria, pois já não existem as diferenças ideológicas que caracterizaram esse período histórico. A Malásia anunciou hoje o primeiro caso suspeito de Zika no país. Uma mulher de 58 anos que as autoridades suspeitam ter contraído a doença em Singapura, onde a doença já afetou 100 pessoas. A paciente fez uma rápida viagem no fim de agosto para visitar a filha que mora em Singapura e está infectada, informou o Ministério da Saúde. Pesados ataques aéreos atingiram áreas da província síria de Hama, capturadas recentemente por insurgentes das mãos das forças do governo, à medida que Damasco contra-atacou nesta quinta-feira em uma região de importância estratégica para o presidente Bashar al-Assad. Pelo menos 50 combatentes rebeldes e 17 civis morreram nas últimas horas no norte da província central de Hama, na Síria, durante o confronto entre as facções opositoras e o regime sírio, informaram nesta quinta-feira os veículos de imprensa oficiais e ativistas. Segundo a agência estatal Sana, 50 rebeldes morreram e outras 70 ficaram feridos nos confrontos ontem com unidades do exército na cidade de Baida. Entre os mortos está o suposto líder do exército Al-Issa, afirmou Sana, acrescentando que a aviação militar bombardeou hoje também os terroristas da região de Tibet, Al-Imam, Morek e Suran. Os principais jornais do país e suas matérias de capa nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Temer toma posse e pede esforço de ministros. Devemos sair com aplausos do povo. A Folha de São Paulo. Ato contra impeachment tem confronto com a PM e depredação em São Paulo. O Estado de São Paulo. PSDB e DEM acusam PMDB de salvar elegibilidade de Dilma. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. 16 senadores mudaram segundo voto no Senado. O Valor Econômico. Temer diz que não aceitará a divisão da base nem acusação de golpista. Estado de Minas. Governo Temer anuncia salário mínimo de R$ 945,80 no próximo ano. Jornal do Comércio no Recife. Dilma perde salário, mantém 8 servidores e terá de deixar a Alvorada em 30 dias. Fortaleza Diário do Nordeste. ONU agradece o trabalho de Dilma e manifesta melhores desejos a Temer. 0 hora Porto Alegre. Golpista é você que está contra a Constituição, diz Temer em reunião. O Brasil Econômico. PIB recua 0,6% no segundo semestre, mas investimento reage. Edições impressas locais, o Jornal do Comércio. Definição política destrava investimentos. O Agora. Um morto e 3 baleados na guerra do tráfico de drogas. O Em Tempo com fotos de Dilma e Temer estampa. O fim, o começo. A crítica. Temer assume sob ameaça de guerra. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Peregrini. Operação de Rádio Itamar Jardina, Ismael Moura e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. A nossa próxima edição acontece amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. A Grife dos Comunicadores. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.
hora certa. 6h51 em Manaus. Missa de sétimo dia. Familiares daquela que em vida se chamou Geni Martins Barbosa convidam demais parentes e amigos para a missa de sétimo dia de seu falecimento, que vão celebrar nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, a partir das 17 horas, no Santuário de Aparecida. Desde já, a família agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã.